Salve, galera! Vamos fazer uma prova hoje, prova interdisciplinar. São 6 questões da nossa disciplina desse semestre, que é a Introdução ao Estudo do Direito, né? A IED, na Faculdade de Direito do Sul de Minas. E a gente vai fazer, então, 6 questões para a prova interdisciplinar. E essa prova interdisciplinar é uma prova que abrange todas as matérias da faculdade, é uma prova especial que é feita na faculdade, que é para os alunos já irem se preparando, né, para um estilo de exames tipo prova da OAB e outros concursos, e também para dar uma ajudinha, assim, né, na nota da galera. Então, nós vamos fazer as 6 questões da nossa matéria. Interdisciplinar. Introdução ao estudo do direito. Professor Rafael Lazarotto Simeone. Serão 6 questões, tá? E o objetivo dessas questões, pessoal, não é avaliar a decoreba. Então a gente não faz questões tipo assim, o que é tal coisa? O que é isso? O que é aquilo, né? A gente não pergunta o que é. A gente procura avaliar a habilidade dos alunos de estabelecerem relações interessantes entre os conceitos e os problemas práticos do direito. Então a gente vai construir as questões aqui de uma forma assim mais inteligente, de uma forma mais sofisticada, justamente para a gente conseguir avaliar esse tipo de relação que os alunos desempenharam, né, no decorrer desse semestre a respeito da nossa matéria, tá? Então se eu não estivesse gravando, eu já começaria direto, assim, escrevendo, né, para a gente ser mais rápido. Mas já que eu estou gravando, eu vou explicar assim qual que é o processo que a gente usa, né, para elaborar uma prova, para elaborar questões, tá? Então a gente começa identificando, tipo assim, as matérias que a gente considera assim mais relevantes para essa temática, tá? E eu vou escolher como matérias fontes do direito, uma coisa importante, métodos de interpretação do direito, os clássicos, né? Porque em IED a gente só estuda os métodos clássicos, antinomias, lacunas, não, lacunas acho que não. Deixa para uma outra ocasião. Antinomias, conceito de direito. Vamos ver uma outra temática também que a gente considera relevante. Relações entre direito e moral, direito e justiça, positivismo e justnaturalismo, então. Que a gente aproveita e coloca nessa temática aqui a questão. Vamos colocar também uma obra literária, o caso dos denunciantes caluniosos, que é um livrinho que o pessoal tem um pouco mais de dificuldade de entender, porque ele, diferente do caso dos Exploradores de Caverna, Denunciantes Caluniosos, ele tem uma abordagem um pouco mais filosófica, mais aprofundada, assim. Então a galera dá uma patinada, assim, na questão dos denunciantes caluniosos. Mas é uma forma interessante de abordar 2 questões legais, que é a justiça de transição e a autonomia entre legalidade e moralidade ou justiça. Então temos aqui, olha quantos tópicos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pronto. São 6 questões, temos aqui 6 tópicos que a gente considera os mais importantes. Será que estamos esquecendo algum tópico, algum outro tópico relevante? Deixa eu dar só uma conferida aqui no nosso plano de ensino. Certo, tem muitas outras coisas importantes, mas a gente precisa priorizar aqui os pontos que a gente considera, nesse momento, mais importantes para a avaliação dos alunos. Não estamos colocando aqui, por exemplo, os ramos do direito, conceitos jurídicos fundamentais, sujeitos de direito, jurisdição, toda a questão do desuso das leis, né? A criação, modificação das leis, ineficácia, mas a gente vai abordar isso aqui também de alguma forma aqui nessas questões, para a gente fazer uma avaliação mais ampla, beleza? Então vamos lá. Fontes do direito. Ó, uma coisa que seria muito simples sobre fontes do direito seria fazer uma pergunta do tipo assim, um juiz tal usou tal lei, isso aqui é uma fonte material, uma fonte formal, uma fonte não sei o quê, né? Seria testar a habilidade do aluno memorizar a classificação das fontes, mas não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é avaliar a habilidade do aluno de fazer essa relação com a prática e não a questão só puramente conceitual. Então a gente vai colocar isso na forma de um problema, para ele dar a solução para o problema. Então vamos fazer isso da seguinte forma, olha só. Ah, já sei.
Tem uma questão bem legal da pandemia. Todo mundo viveu a pandemia, então ninguém pode dizer assim, eu não sabia. Ó, em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou situação de emergência mundial em razão da pandemia do coronavírus. No Brasil, o governo federal elaborou uma série de medidas provisórias. Ó, já temos uma fonte do direito aqui, tá? Uma série de medidas provisórias decretando medidas de combate e proteção de combate à Covid-19, como o isolamento social e a suspensão de atividades não essenciais. Muito bem. Só que aí aconteceu uma coisa muito interessante aqui no Brasil. Entretanto, com a diminuição dos casos, não foi dos casos, das mortes nos hospitais, o governo federal editou novas medidas provisórias, diminuindo o rigor. Não, vamos falar direto. Autorizando atividades como cultos religiosos, academias de ginástica, e outras. Os estados e municípios, por outro lado, editaram decretos e legislações ordinárias, mantendo as restrições em razão do expressivo aumento ou da iminência da segunda onda, que, segundo estudos científicos, colocariam o sistema de saúde em colapso, com o consequente aumento no número de mortes. O artigo 24, deixa eu só conferir se é o 24 mesmo da Constituição. Sim, é o artigo 24. O artigo 24 da Constituição Federal possui a seguinte redação: compete à União, Estado e Distrito Federal legislar concorrentemente sobre a saúde, orçamento, juntas comerciais, educação, inovação, criação, funcionamento de juizado especial, matéria processual, previdência social e defesa da saúde. Tá aqui, ó. O inciso 12. Defesa da saúde. É a matéria da DPF 672, né? É aí que começou a treta entre o Bolsonaro e o STF. Aí o Bolsonaro começou a escrever no Twitter: é o Supremo que não está deixando o governo trabalhar. E o STF respondendo também no Twitter: nós não estamos proibindo nada, estamos só dizendo que cada um pode cuidar dos seus negócios. Teve um conflito, né, entre as entidades da federação. Atividades. Em razão dessa competência concorrente para legislar sobre defesa da saúde. Será que eu estou fazendo uma questão muito difícil para o pessoal do primeiro semestre? Estou pensando nisso agora. Pode ser muito difícil? É legal esse caso porque dá para explorar várias questões. Antinomia, interpretação,
entre normas jurídicas federais e normas jurídicas estaduais ou municipais. Ah, a gente podia usar esse caso para fazer outros também, né? Surgiram antinomias entre as normas jurídicas federais e as normas jurídicas dos estados e municípios. Observe as afirmativas abaixo e assinale a resposta correta. Aplica-se, deve-se observar o critério da hierarquia, segundo o qual as normas federais prevalecem sobre as normas estaduais ou municipais. E isso está errado, tá? Porque aqui é uma competência concorrente. Vamos usar esse enunciado aqui, ó. Não vai essa vírgula antes do verbo, né? Diante das antinomias entre normas jurídicas federais e estaduais ou municipais no campo da defesa da saúde, observe as afirmativas abaixo e assinale a resposta correta. Para solucionar essa antinomia, deve-se observar o critério da hierarquia. Está errado, tá? É falsa essa aqui, né? Segundo o qual as normas federais prevalecem sobre as normas estaduais ou municipais. Errado. A resposta correta do direito é aplicar o critério da hierarquia, segundo o qual a Constituição Federal é a norma superior que define a competência concorrente entre União, Estados e municípios, de modo que uma lei não anula, de modo que as normas federais não invalidam as normas estaduais ou municipais. De modo que deve ser aplicada a norma mais benéfica à proteção. Não é proteção, é defesa, né? É a defesa da saúde e da vida dos cidadãos. Agora vamos fazer umas alternativas mais absurdas. Nesse caso, deve ser aplicado o critério da especialidade, segundo o qual a legislação especial de cada estado ou município deve prevalecer sobre a geral e abstrata da União Federal. Então, a gente está fazendo a letra B aqui, se era correta, tá? Mas a gente vai dar uma revisada daqui a pouco também para ver se não escapou alguma palavra que possa gerar uma ambiguidade ou uma ambivalência. E uma última alternativa, temporalidade, né? Nesta situação de emergência da pandemia, deve-se aplicar o critério da temporalidade que orienta a aplicação preferencial das normas novas sobre as normas mais antigas.
independente delas serem normas federais, estaduais ou municipais. Beleza. Ó, temos uma questão aqui bem interessante, que vai avaliar a habilidade dos alunos de relacionarem com a prática. E isso aqui é bem prático, isso aqui realmente aconteceu. Foi objeto de várias ações na justiça, né? Então aqui nós fizemos uma questão que envolve antinomias. A gente podia pegar o mesmo enunciado e desdobrar isso em questões, né? Que tal? Só que eu não sei se a prova interdisciplinar ela vai embaralhar as questões, aí perde um pouco o sentido. Vamos dar uma resumida nisso aqui, ó. Isolamento social e suspensão de atividades não essenciais. Do governo federal e editaram. Não vamos entrar nesse assunto de fontes, mudei o negócio agora. Estamos falando das antinomias aqui agora. E editaram normas mantendo as restrições em razão do expressivo aumento ou da iminência da segunda onda, que, segundo estudos científicos, colocariam o sistema de saúde em colapso, com o consequente aumento do número de mortes. O artigo 24 da Constituição Federal afirma que a legislação sobre direito à saúde é uma atribuição comum à União, Estados, Distrito Federal e município, não? Vamos ter que tirar o município dessa questão, senão pode dar uma ambiguidade aqui. E Distrito Federal. Aqui eu ajudei o pessoal a entender, se eventualmente alguém não sabe o que for, né? O que é legislar concorrentemente, né? Então, é uma atribuição comum. E isso significa que qualquer Estado pode legislar, qualquer Estado também pode legislar sobre defesa da saúde. Vamos deixar isso aqui só no nível dos estados. Nossa, vocês lembram a briga que deu entre o governo federal e o Dória em São Paulo, né? Pronto, fechamos aqui a questão das antinomias. Vamos fazer alguma questão agora sobre fontes do direito. Em sistemas jurídicos de common law, os precedentes são fontes do direito muito importantes, enquanto que em sistemas de civil law é a legislação que exerce o protagonismo entre as diversas fontes formais e materiais do direito. Legal. Os costumes também possuem um tratamento diferenciado nesses dois grandes sistemas jurídicos da modernidade. O common law valoriza bastante a noção de direito consuetudinário, enquanto que o civil law prefere afastar-se das tradições históricas e culturais para firmar-se apenas na legalidade do direito positivo. Observe as afirmativas abaixo e assinale a correta. Aliás, a respeito dos costumes como fonte do direito no Brasil, observe as afirmativas abaixo e assinale a correta. Vamos dar tudo casos práticos. O desuso do crime de adultério
no Brasil é um exemplo de costume jurídico que justificou a não aplicação daquele direito por muitos anos até a definitiva revogação do tipo penal. A definitiva revogação no Código Penal. Até a sua. O desuso do crime de adultério no Brasil é um exemplo de costume jurídico que justificou a sua não aplicação por muitos anos até a definitiva revogação do Código Penal. Será que o pessoal vai conseguir explicar a diferença entre desuso e costume? A utilização generalizada de drogas ilícitas pode constituir um costume contra legem capaz de se sobrepor, pode formar, vamos usar palavras mais comuns, né? Um costume jurídico, não, um costume contra legem que, uma vez reconhecido, pode implicar na descriminalização. Isso não pode no Brasil. O costume de trafegar em excesso de velocidade nas rodovias do Brasil pode gerar direitos de aumento nos limites das velocidades. Claro que não. O pluralismo jurídico é diferente de costumes, porque costume pressupõe uma prática reiterada e generalizada, enquanto que o pluralismo é uma prática reiterada, reiterada dentro de um grupo social, dentro de um grupo ou organização social particular ou específico. E assim a gente avalia, então, se o cara sabe a diferença entre desuso e costume, se ele sabe a diferença entre desuso secundum legem, contra legem e praeter legem, e se ele sabe a diferença entre desuso e, aliás, costume e pluralismo jurídico, tá? Essa aqui é a ideia. Então, número 2, tá aqui, tá feito. Vamos fazer o número 3 agora. Questão número 3. O outro tópico importante. Então, fontes de direito, a gente já fez uma avaliação aqui, já temos uma questão de avaliação. Interpretação do direito. Vamos usar um caso prático. A gente não vai exigir que o aluno utilize, aplique um método de interpretação, mas que ele observe um caso e ele consiga identificar qual método que foi usado naquele caso, tá? É uma forma um pouco mais fácil, né, para os alunos do primeiro semestre, de se sentirem participando, assim, se sentirem identificando esse tipo de raciocínio jurídico que a gente considera importante. Vamos pensar um caso, então, um caso que envolva uma interpretação sistemática ou uma interpretação histórica, pegar um caso polêmico do STF, aborto de feto, talvez uma questão de eutanásia. O pessoal do primeiro ano, eles vêm da escola e eles devem ter feito debates assim, sobre eutanásia, ortotanásia, distanásia. A gente podia fazer alguma questão ligada à eutanásia, né? Vamos ver, alguns países permitem a eutanásia.
que consiste na decisão livre e consciente, na decisão tomada por pessoas em estado de vida terminal, de interromper a própria vida. Ou em situações de dor ou sofrimento, de interromper a própria vida. No Brasil, a eutanásia não é admitida, sendo inclusive tipificada na legislação penal como suicídio assistido. Tá, não precisa entrar nesse assunto assim tão aprofundado, né? Vamos falar só da eutanásia. No Brasil, a eutanásia não é admitida. Nossa, tem uma mania de entrar nos detalhes, não é necessário aqui. No Brasil, a eutanásia não é admitida. Não é admitida na legislação em vigor. Entretanto, a prática dos cuidados paliativos para pacientes terminais é admitida. A diferença é que na eutanásia há interrupção da vida, enquanto nos cuidados paliativos a vida não é interrompida, mas os aparelhos ou tratamentos, que sustentam a vida são desligados e os tratamentos interrompidos de modo a permitir a morte natural do sujeito. Alguns juristas questionam se os cuidados paliativos não configuram uma forma de omissão que leva a pessoa à morte. Utilizando os métodos clássicos de interpretação jurídica, observe as afirmativas abaixo e assinale a resposta correta. O objetivo é os alunos acompanharem o raciocínio e ver qual que é o correto. A gente não pode exigir que o aluno desenvolva sozinho, né, um método de interpretação, porque é o pessoal do primeiro semestre, certo? Eles estão começando a faculdade, então seria uma exigência muito alta, assim, tipo assim, dá o problema e dá a solução, né? Tem que ter uma cultura jurídica muito maior, tem que ter uma compreensão de vários pressupostos. Por isso que a gente está, desenvolvendo um raciocínio com afirmações erradas, uma vai ser a certa, né? E nosso objetivo é testar a habilidade do aluno de identificar qual que é o raciocínio correto, mas não que ele tenha que sozinho desenvolver esse raciocínio, perceberam? E essa que é a questão que a gente está colocando, tá?
Ó, essa primeira aqui fizemos uma afirmativa errada, tá? Não, eu tô... Não, deixa eu fazer uma coisa diferente. Eu vou usar o método sistemático como sendo a resposta correta, na verdade. E os outros que eu vou fazer dessa forma. Então, vou colocar assim, ó. Utilizando o método de interpretação gramatical, procura manter os limites da literalidade dos textos legais. Aí sim, ó, podemos concluir que o direito à vida previsto no direito constitucional proíbe a prática tanto da eutanásia quanto dos cuidados paliativos, porque os médicos devem manter a pessoa viva pelo máximo de tempo possível. Pronto, ficou mais interessante assim, né? Utilizando o método de interpretação histórica, e a gente já vai ensinando, veja que a gente usa a prova para o pessoal aprender também na prova, né? Que procura compreender as razões históricas pelas quais foi criado determinado conceito ou instituto jurídico, podemos concluir que a vida é mais importante do que a dignidade, que a vida sempre foi mais importante do que a dignidade, de modo que cuidados paliativos não podem ser permitidos no direito brasileiro. Caracterizando, inclusive, omissão de socorro. Bem errado, né? Agora vamos fazer a alternativa correta, será a letra C. Ó. Nos diferentes ramos do direito e evita uma leitura isolada dos textos legais, podemos concluir que o direito constitucional garante a dignidade da vida e não apenas a vida biológica, de modo que os cuidados paliativos são uma prática correta do ponto de vista da ordem jurídica brasileira como um todo. E agora vamos falar do teleológico. Utilizando o método teleológico que orienta a compreensão dos objetivos e finalidades do direito, os cuidados paliativos devem ser proibidos. São proibidos porque o objetivo do direito constitucional é a vida. Não, peraí. Isso aqui está muito simples. Vamos mudar um pouco isso aqui, peraí. Pronto, finalizamos esse aqui. Então, a questão 3, o gabarito é a letra C. Depois a gente vai fazer de novo aqui a gente faz uma revisão, tá? Depois, talvez. Número 4.
Então, métodos já abordamos. Conceito de direito. Vamos pensar uma questão prática que envolva diferentes conceitos do direito. Questão número 4. Vamos fazer um estilo prova da OAB, só para não perder a amizade, que são questões mais teóricas, né? E prova da OAB sempre usa Norberto Bobbio. Então, nós vamos fazer um negócio bem estilo prova da OAB. Olha só. Ó. Segundo Norberto Bobbio, a teoria da norma jurídica possui uma relação especial com a teoria do ordenamento jurídico. Conforme o autor, conforme o pensador, não, o jurista, podemos afirmar que, bem simples, né? A prova da OAB ela é simples, se for pensar. Afirmar que a teoria da norma jurídica define o que é direito, enquanto que a teoria do ordenamento jurídico define como deve ser o direito. Nada a ver, né? A teoria do ordenamento jurídico explica as relações entre direito, moral e justiça, enquanto que a teoria da norma explica as relações entre direito, poder, sanção e Estado. Também não é o caso. Não é essa separação. Ou será que isso aqui pode confundir a galera? Ah, eles podem bem se confundir, né? Principalmente quem não lê os textos, né? Tá, depois a gente vai mudar isso aí. Vamos colocar a resposta correta. A resposta correta agora vai ser a letra D. Deixa eu botar ela aqui, depois a gente passa lá para baixo. Ó, a teoria do ordenamento jurídico complementa a teoria da norma ao explicar a parte da dinâmica da criação, modificação e aplicação do direito, da norma jurídica dentro do contexto global do sistema jurídico. Essa que é a resposta correta. A teoria do ordenamento jurídico substituiu a teoria da norma jurídica porque aquela é mais avançada do que esta, que se limita a descrever apenas o direito positivo. Então, a número 4 é a letra D, a resposta correta. Bem estilo da OAB, para não perder a amizade. 5. Positivismo e justnaturalismo. Já vou apagar agora. A diferença entre direito natural e direito positivo ainda é, não é que ainda é, tornou-se novamente importante na contemporaneidade, especialmente em razão das teorias pós-positivistas retomarem a relação perdida no paradigma iluminista do direito entre norma jurídica e norma moral, entre direito e justiça. Ou entre direito e justiça. Nessa perspectiva, estamos dando uma questão teórica, né? Mas podia ser uma questão também mais prática. Pegar tipo o caso dos exploradores de caverna, né? Vamos pegar? Vamos. No caso dos exploradores de cavernas,
de Lon L. Fuller. Torna-se possível concluir que os argumentos favoráveis à absolvição, favoráveis, eu escrevi, favoráveis à absolvição dos exploradores soterrados na caverna. Acho que é bom contar um pouquinho o que é o caso, né? Embora todo mundo tenha lido o livro, que narra a história de exploradores de cavernas que ficaram soterrados e, para não morrerem de inanição, fome, né? Para não morrerem de inanição, decidiram sacrificar um de seus membros. Não, membros aqui a pessoa pode pensar num canibalismo, né? Autofágico, que não é o caso. Decidiram sacrificar um colega para servir de refeição. Sacrificar um colega para alimentar fome e garantir a sobrevivência do grupo até seu resgate. Vou fazer a frase mais curta agora. Ao pensar no caso do Explorador de Cavernas, de Lon L. Fuller, que narra a história de... Aí vai faltar um verbo. Vamos fazer assim, então, ó. O caso do Explorador de Cavernas de Lon L. Fuller narra a história de exploradores de cavernas que ficaram soterrados e, para não morrerem de inanição, decidiram sacrificar um colega para alimentar a fome e garantir a sobrevivência do grupo até seu resgate. Homicídio ou estado de necessidade? Legalidade do direito ou convicções morais de justiça? O que deve prevalecer para fazer justiça neste caso? Observe as argumentações abaixo e assinale a resposta correta. Tadã! Os argumentos favoráveis à absolvição dos exploradores convocam convicções baseadas em princípios morais e valores éticos importantes da comunidade que transcendem os textos legais, positivados e que constituem a força, os valores de justiça. Vamos botar a resposta incorreta? Mais legal, né? Já que a gente botou vários de resposta correta, vamos colocar todas, só uma incorreta aqui. E que constituem valores típicos de uma compreensão justnaturalista. Do direito. Os argumentos favoráveis à condenação dos exploradores utilizam elementos predominantemente positivistas, baseados na importância da segurança e previsibilidade do direito.
em detrimento da justiça ou correção moral da decisão jurídica. E a letra C. Vamos fazer a letra C, a errada? Não, só assim já tá bom. Assim, ó. Epa! O que deu com a crase aqui? Agora sim. Compromete. Os argumentos favoráveis à condenação dos exploradores colocam o justnaturalismo como um paradigma obsoleto da cultura jurídica. Cultura jurídica que compromete a segurança e a previsibilidade do direito. A razão pela qual é mais importante aplicar a lei com segurança do que a justiça com subjetividade. Com segurança e objetividade do que recorrer a ideais subjetivos de justiça. Vamos descomplicar um pouco isso, né? Argumentos favoráveis à condenação dos exploradores afirmam, dentre outras razões, que é mais importante aplicar a lei com segurança e objetividade do que recorrer a ideais subjetivos e contingentes de justiça. Então, a única que é incorreta aqui, ó, vou botar até para o pessoal não se atrapalhar, incorreta, é a letra C. Então, a 5 é a letra C. Última questão. Legalidade e moralidade, né? Da justiça. Mas não vou usar o mesmo autor. Vamos usar Shakespeare? O Mercador de Veneza? Vamos. Em O Mercador de Veneza, William Shakespeare. Vamos ver se eu escrevi certo. Acho que sim. William Shakespeare narra a história ficcional de um comerciante cristão que toma um empréstimo de um agiota judeu chamado Shylock. Acho que é só assim, Shylock. Ih, telefone tocando. Pera aí, a gente já continua. De um comerciante cristão chamado Antônio, que toma um empréstimo de um agiota judeu chamado Shylock. Devido a intempéries, Antônio perde sua frota de navios e não consegue mais devolver o valor do empréstimo. Shylock, então, cobra na justiça o contrato, mas ele não quer o dinheiro de volta, e sim a garantia escrita e assinada que consistia em um
pedaço de carne do próprio corpo do devedor Antônio. Claro que a história tem uma questão muito mais profunda, né? Porque o Antônio ele tinha desprezado Shylock numa outra questão, então tem um ato de vingança ali também, sabe? O Shylock, ele parece ser muito mal, assim, quando a gente olha assim, mas ele tem uma razão também para fazer isso, sabe? No julgamento, a juíza Pórcia julga procedente o pedido de Shylock, mas adverte que ao retirar com a faca o pedaço da carne do seu devedor, ele não poderia derramar sequer uma gota de sangue, sob pena de, porque segundo as leis de Veneza, todo aquele que derramar uma gota de sangue cristão comete crime. Punido com a morte. Derramar. A narrativa ficcional de Shakespeare permite compreender a diferença entre uma leitura legalista, uma leitura positivista e uma compreensão moral do direito. Observe as afirmativas abaixo e assinale a resposta correta. Pronto. E a número 6, gabarito, resposta correta é a letra C. Nenhum é a letra A, né? Vamos botar a letra A então, só para variar. Essa aqui, ó, vai ser a primeira. Então. Por que meu computador não está selecionando com o mouse? Tá dando uns BO aqui, parece. A. Pronto, é isso aí. Fazer uma revisão geral agora, uma revisão total aqui do texto. Vamos salvar questões para a prova interdisciplinar. Peraí, depois eu salvo. Vamos fazer uma revisãozinha aqui rapidinho antes de enviar agora. Vou ter que mudar na questão 3. Estou fazendo uma revisão aqui e a primeira afirmativa ela pode gerar uma ambiguidade. Porque no método gramatical, se tu considerar só o direito à vida, tu pode dizer que essa aqui é uma resposta correta. Então ela tem uma ambiguidade aqui, nós vamos ter que corrigir isso aqui, ó. Utilizando o método da interpretação gramatical, que procura manter os limites da literalidade dos textos legais, podemos concluir que o direito à vida, previsto no direito constitucional, proíbe a prática da eutanásia quanto dos cuidados paliativos. Porque não fala da dignidade, né? Vamos falar então, podemos concluir que o direito à dignidade previsto no direito constitucional proíbe a prática da eutanásia. Proíbe
Vamos tirar a eutanásia daqui, ó. Proíbe a prática dos cuidados paliativos, que os médicos devem manter a pessoa viva pelo máximo de tempo possível, independente da dignidade ou da qualidade dessa vida. Agora sim, ó. Agora não tem dúvida, tá? Vamos ver a letra B. Utilizando o método da interpretação histórica, que procura compreender as razões históricas pelas quais foi criado determinado conceito no instituto jurídico, podemos concluir que a vida sempre foi mais importante do que a dignidade, de modo que cuidados paliativos não podem ser permitidos no direito brasileiro, caracterizando, inclusive, omissão de socorro. Então isso aqui está errado, porque a vida, ela nem sempre foi tão importante assim. A vida importante é hoje, e ainda assim é importante a vida digna, não qualquer tipo de vida, né? Utilizando o método da interpretação sistemático, vamos colocar dá, para não ficar essa concordância um pouco estranha. Interpretação sistemática, que procura manter a coerência entre os conceitos jurídicos dos diferentes ramos do direito e evita uma leitura isolada dos seus legais, podemos concluir que o direito constitucional garante a dignidade da vida e não apenas a vida biológica, de modo que os cuidados paliativos são uma prática correta do ponto de vista da ordem jurídica brasileira como um todo. É isso aí. Utilizando o método teológico que orienta a compreensão dos objetivos e finalidades do direito, os cuidados paliativos são proibidos. São absolutamente... Estou dando as dicas, ó. Esses adjetivos aqui já dão dicas de que a resposta é errada. Porque não podemos admitir que deixar uma pessoa em estado terminal morrer naturalmente possa ser um objetivo do direito. Beleza, acho que agora resolvemos a ambiguidade. É isso aí, turma. Terminamos. É assim que a gente faz, assim que a gente elabora questões para esse caso específico, né, de uma prova interdisciplinar que vai estar integrada num conjunto de outras disciplinas também, tá? E aí escreva nos comentários, você achou muito difícil, um pouco difícil, médio, fácil, muito fácil? Você teria gabaritado essa prova ou teria errado todas, né? Conta para nós nos comentários o que você achou desse nível de exigência, tá? Nós procuramos aqui fazer questões para o pessoal tirar, tipo assim, um nível não muito alto, mas também um pouquinho acima da média, sabe? A gente tentou, tipo assim, de 0 a 10 seria um grau de dificuldade 6 a 7, na minha compreensão, tá? Considerando que é o pessoal do primeiro ano, né, da Faculdade de Direito, então a gente calibra, né, dessa forma. Mas repararam que o objetivo dessa avaliação não é testar a memória da galera, né? Não é testar a decoreba. O mais importante é avaliar a habilidade que os alunos têm de estabelecer relações entre os conceitos que a gente aprende na faculdade de Direito com a prática profissional, com os casos, né? Com as situações concretas, tá? Apenas uma das questões que a gente usou mais um estilo da OAB para não perder a amizade, né? Que é um estilo assim mais teórico, segundo conceitos, né? Do Norberto Bobbio, que é o livrinho que a galera mais usa, né? Na prova da OAB, a galera da FGV de São Paulo, né, que faz a prova da OAB, eles usam muito o Norberto Bobbio, então a gente faz também uma coisa aqui só para o pessoal pegar a linguagem, né? Então tá bem, é isso. Valeu, pessoal, um abraço a todos e até a próxima!